Adoção, um ato de amor. Uma ação que muitas vezes leva tempo para ser concretizada. Mas as histórias de superação são maiores do que as barreiras impostas. O nosso assunto de hoje é adoção e comigo no estúdio a assistente social Márcia Soares, a psicóloga Yara Ferrão e a mãe e professora Suzete de Prá. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Bem-vindas ao programa Olhar. Muito obrigada. Obrigada. Suzete, me conta um pouquinho dessa história. Você tem 2 filhos que são filhos do coração. Como aconteceu isso? Assim, um sonho de ser mãe sempre a gente tem, não é? Só que às vezes esse sonho de ser mãe é um pouquinho diferente. Eu sempre gostei muito de visitar lares onde as crianças estavam abrigadas, estavam em situação um pouquinho diferente. E isso sempre me deixava um pouquinho assim, pensativa sobre a maneira de ser mãe. Chegou uma hora que eu decidi, eu quero ser mãe do coração. Daí nessa hora que eu decidi, daí levou algum tempo até tomar consciência de toda a situação, como seria isso. E a partir daí, então, eu fui procurar as maneiras corretas de fazer isso. Demorou bastante tempo, mas graças, eu cheguei, a minha primeira adoção foi uma menina com 5 anos, a Marinês. Hoje ela está com 11 anos. E logo depois, 2 anos depois, nasceu o Emanuel, que por acaso é irmão dela, irmão de sangue, filho da mesma mãe. E então ele também veio para nós. Foi um presente que nós ganhamos. A nossa família ganhou de Deus. Tudo isso casualmente com o apoio da Márcia, né, Márcia? Sim, todas as pessoas que querem adotar, elas passam por um processo de habilitação à adoção, que são entrevistas e documentação que eles levam ao fórum para se habilitar. Nessa documentação, além dos dados pessoais, eles falam do perfil da criança que eles pretendem adotar. E nas entrevistas, na avaliação social e psicológica que é realizada, a gente reflete com eles este perfil, porque é de conhecimento que a maioria dos casais e pessoas que querem adotar, e quando eu digo casais, tem os casais casados, tem os casais em união estável, tem casais homoafetivos e tem mulheres sozinhas, né? E homens sozinhos também pode adotar, mas aqui em Santa Maria nós não temos nenhum homem habilitado sozinho. Então, no momento da avaliação, se reflete com ele sobre esse perfil, tentando mostrar para as pessoas que pode fugir um pouquinho daquele perfil clássico da menina branca recém-nascida ou com menos de 1 ano e saudável. Então, assim, é um momento bem rico porque eles podem repensar este perfil, consolidar o desejo da adoção, que significa ser mãe e ser pai através de uma outra forma que não aquela biológica. Yara, como que as psicólogas atuam nesse processo de avaliação dos pais e no acompanhamento desse processo de adoção? Pois é, eu acho importante eu situar o lugar da minha fala, assim, porque tudo que eu trago, então, é desse lugar, né? Pelo olhar, pela linha da psicanálise, que é a linha com a qual eu me identifico e com a qual eu estudo, todo filho é adotivo, né? Mesmo o filho biológico. Então, esse processo biológico é muito mais natural, mas não deixa também de ser necessário. O pai tem que querer a criança, né? A nossa primeira história existe a partir do desejo. Né? O desejo dos pais de ter um filho é o início da nossa história enquanto sujeitos. Na adoção é um pouquinho diferente porque esse desejo tem um tempo, tem uma construção maior, não é tão natural. Mas igual ao filho biológico, é necessário o desejo. É necessário que quem vá lá adotar essa criança, então, pegue para si, né, e tome como seu. Isso é um processo do sujeito interno. Então, todo pai ou a mãe, a lei hoje, né, já prepara também, né, já prevê, né, que haja esse preparo para os pais que vão adotar os filhos, mas o processo, então, todos nós somos filhos adotivos, biológicos ou não. Suzete, você se sente completa? Com certeza.
completa a vida da gente, muda totalmente, o sentido é outro, a direção da vida é outra. É assim, a gente se sente com mais vida. Por quê? Porque a partir daí a gente tem alguém dependendo de nós. E essa dependência é maior, assim, eu sinto assim a responsabilidade até maior da maneira como esses filhos vieram até mim. Eu me sinto com mais responsabilidade ainda. E você acredita que se você tivesse filhos biológicos seria diferente? Não, com certeza não, porque eu sou muito mãezona, gosto muito de crianças e filhos e sempre gostei, então eu acredito que não, assim. Essa fala dela vai ao encontro do que eu venho dizendo, né? Então, a gente percebe na fala que ela tomou o filho para si, né? Fez desse sujeito um filho dela, com esse desejo, se tornaram igual. A postura dela em relação ao filho, biológico ou não, é a mesma, né? De tomar para si, dizer, esse sujeito é meu, eu vou... porque o ser humano nasce no desamparo, né? Uhum. Então, é um bebê que precisa do outro humano para sobreviver. Esse processo que ela faz, só na fala dela a gente vê que existiu realmente esse processo de adoção. Agora, Márcia, quem pode adotar e quem pode ser adotado? Bom, a adoção pode ser feita por pessoas maiores de 18 anos, né? E tem toda uma documentação que é exigida, né? Carteira de identidade, CPF, antecedentes, que não pode ter antecedentes relacionados com crimes contra a criança, né? E adolescentes. E a criança ou adolescente que pode ser adotada é aquela que, através de uma medida protetiva, e no decorrer desta medida protetiva, os pais foram destituídos do poder familiar. Então, isso é um processo legal. Os pais devem estar destituídos do poder familiar para que a criança esteja apta à adoção. Por quê? Porque no decorrer do processo de adoção, e eu falo de um processo formal mesmo, né, de documentação, no final deste processo, aquela certidão de nascimento original, em que constava os nomes dos pais biológicos, da mãe biológica, será substituído pelo nome dos pais adotivos. Que a nossa legislação, depois da Constituição e até no Estatuto da Criança, não permite que o registro de nascimento conste qualquer indicativo de que aquela criança seja filha adotiva. Uhum. Então, vai filho de e de os avós paternos, avós maternos, e não há nenhum registro de que ela é a filha adotiva. A documentação original dela fica guardada, né, aquela documentação da família de origem que levou à destituição do poder familiar, as tentativas de colocação na família ampliada, é um processo também, fica arquivado. Na maioridade, ela pode ter acesso a essa informação, se assim desejar. E o Brasil é conhecido também pela demora no processo de adoção, mas isso de uns tempos para cá vem mudando. Atualmente, no momento que se entra na fila, quanto tempo em média demora para ter a criança em casa? Depende do perfil que os casais buscam. Eu te diria assim que aqui em Santa Maria a gente tem cerca de 115 a 120 pessoas, habilitações, e destes eu te diria que uns 80 a 90 querem menina branca com idade inferior a 2 anos. Então isso já nos diz alguma coisa. Nós não temos meninas brancas nascendo todos os dias para adoção. Porque o outro lado da criança que nós precisamos ver é que quem é a criança que vai para adoção? É uma criança que ela foi rejeitada pela família, pela mãe ou pela família, ou que a família não tem condições de cuidar dela por limitações pessoais ou limitações socioeconômicas. A família ampliada também não tem condições de acolhê-la, então a família ampliada são os avós, tios, padrinhos, irmãos mais velhos, e não tem condições, e se avalia, tudo isso é através de processo judicial, que o melhor é a colocação em família substituta. Então, com isso, há um descompasso, né, entre essa demanda de 80, 90 habilitações que querem essa criança e
o perfil das crianças que são colocadas em adoção, porque tem toda essa tentativa, e isto é previsto legalmente, de se manter a criança na família biológica. Psicóloga, o que você me diz disso? A pessoa escolher, né? Se querem ser pais, porque precisam escolher a cor, o sexo, a idade? Uma dessas informações que a colega nos traz, né, com relação, então, às crianças que possivelmente foram rejeitadas, ainda existe o caso das crianças que, por gestos de amor, foram, né, porque eu percebo também que algumas famílias podem fazer essa rejeição, essa entrega dessa criança a uma família substituta, por entender que não há condições de dar a ela o necessário para o seu melhor desenvolvimento, né? Então, inclusive, a Maria Salete Abrão, que ela tem um livro, até o público que tiver interesse em ler sobre adoção, é Construindo Caminhos para Pais e Filhos Adotivos. Ela vai trabalhar com isso também, de que também a entrega, às vezes, de uma criança para adoção pode ser considerado um gesto de amor. Então, essa criança que vai para uma família substituta, ela tem essa história, né? Então, e ela terá uma nova história. Entre essa história já vivida, que não tem como ser apagada, e a sua própria história, pode-se entender como uma possível ruptura, uma fenda nesse caminho do desenvolvimento da criança. O que poderia ser considerado mais saudável para que essa criança possa ter menos problemas ou menos dificuldades possíveis ao longo do seu desenvolvimento. Que esse período dessa fenda, dessa ruptura e essa história antiga consigam ser construído histórias, consiga ser falado. Essa fenda deve ser preenchida, simbolizada, para que a criança não tenha essa ruptura como um impeditivo para o seu desenvolvimento psíquico saudável. No momento que essa nova família conseguir falar disso de forma clara e contar essa história que pertence a essa criança, conhecer a nossa história é uma grande possibilidade de vida psíquica saudável. Quanto mais a gente sabe de nós, mais a possibilidade que a gente tem um desenvolvimento saudável em qualquer etapa do ciclo vital, principalmente na infância, onde ainda se está construindo personalidade. Então, isso é bem importante assim, para as famílias que pretendem adoção, principalmente adoção tardia, né? Que essa criança já viveu uma história, vai viver uma outra história. Então, nesse caminho, nessa possível fenda, que a gente pode pensar assim, no viés mais psicanalítico, que sejam construídos histórias ali, sejam escritos, sejam falado com a criança da melhor forma possível para que ela conheça a sua história. E a gente continua falando sobre adoção, um ato de amor. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já com uma história que superou barreiras para construir o sonho de uma família. Voltamos já, fique de olho. Qualidade, beleza e durabilidade, sempre agradando seus clientes com o melhor preço, fizeram a Troncolar Móveis entrar na vida de gerações de famílias. Uma loja com grande variedade de estilos e opções que agradam e enobrece a decoração do seu lar. Troncolar Móveis, 21 anos de renome em Santa Maria, único endereço anexo ao Nacional da Medianeira. Seu momento especial necessita ser perfeito em todos os mínimos detalhes. Na sua festa de 15, no evento corporativo, no seu casamento ou na sua formatura. Não importa, tem que ser incrível e de maneira única. A Bela Festa celebra com você suas conquistas, o amor e a vida. Ligue 3028 9400 ou acesse a fanpage Bela Festa Decorações. Diferentes mulheres, diferentes estilos, diferentes marcas, um só lugar. Anamark Moda Urbana.
estamos de volta com Conversa Franca, hoje falando sobre adoção. Segundo o Cadastro Nacional de Adoção, o número de pais que querem adotar no Brasil hoje é 5 vezes maior do que o número de crianças e adolescentes aptos. E para aqueles que conseguem, o sonho não tem fim. Acompanhe agora a história de 3 pessoas, Andréia, Murilo e Vitor Hugo. Murilo é um garoto de sorte. Tem em seus pais, André e Vitor, uma fortaleza do amor mais puro que existe. O destino se encarregou de juntar os 3 em um único caminho. Gente, eu queria que vocês contassem então um pouquinho de como foi a chegada do Murilo na vida de vocês. Bom, a chegada do Murilo difere um pouco de uma gestação, né? Porque quando se faz a gestação, quando se espera, tu tem ali um tempo médio de 9 meses, sabe que a criança está por vir e acontece, né? O Murilo foi diferente, nós passamos por um processo entre espera, entre um processo judicial mesmo, a chegada do Murilo, isso levou uma média de 4 anos, né? E aí posso dizer que ele foi muito esperado, muito mais esperado, porque nesse processo de adoção, toda a questão burocrática, a gente passa por períodos que dá um certo desânimo, né? Não pode se ter muita expectativa, porque a gente não sabe se a criança vai chegar na semana seguinte, no ano seguinte, né? Dali 2 anos, dali 3 anos, foi o que aconteceu com o Murilo. Então, diferente da mãe sentir as dores do parto e a gente correr para o hospital, a gente recebe uma ligação. E aí essa ligação nos convida para conhecer uma criança que já existe, né? E aí também todo um processo diferente é que nós temos que passar por uma adaptação, né? Nós temos que conquistar a criança tem que nos conquistar, é uma troca, é uma relação de amor que ela vai se construindo, né? No momento que a gente conhece ele, no momento que ele nos conhece, no momento que a afinidade ela vai se construindo. Então a chegada do Murilo é relatar toda essa emoção, toda essa construção de sentimentos, né? Porque toca o telefone, atende e 2 horas depois a gente estava conhecendo quem ia ser nosso filho. Agora, Andréia, você é mãe de 2 meninas já, inclusive uma delas tem a minha idade. Como foi para você reviver essa maternidade de um jeito diferente tanto tempo depois? Depois de passado o tempo do Murilo entrar na nossa vida, eu sempre tive essa dúvida, né? Filho adotivo, filho natural. Acredito que eu posso te dizer de certeza que fica tudo igual. É só a questão dele se familiarizar no ambiente e para mim não tem diferença nenhuma. E o que mais surpreendeu a mim e ao Vitor é que se tornou por completo essa adoção. Elas adotaram ele como irmão e ele adotou elas como irmã. Então foi uma coisa divina e perfeita. Fica tudo igual. Como foi os primeiros dias do Murilo dentro da tua casa? Você reviveu a maternidade. E aí, como que era a troca de fralda? Você disse que o Murilo ele já era independente. Cada filho é diferente do outro, independente de ser original, natural ou não. A chegada do Murilo, ele veio com 2 anos e quase 2 anos e meio, então a princípio ele já estava com muitas independências, ele comia sozinho, o dormir dele era colocado na cama, fechava a porta, apagava a luz, é hora de dormir, ele ia dormir. Quando ele veio para nós, a gente queria fazer uma maternidade, a paternidade, que o Vitor não tinha exercido ainda, e eu penso também que para ele teria que ter uma referência nossa, cuidando dele, dando comidinha, trocando a fralda, colocando dormida, e a gente esculhambou um pouquinho o Murilo. A gente regrediu nesse sentido, mas eu não acredito que tenha sido uma regressão que vá prejudicar ele. Acho que não. Agora passa muito rápido isso, Natália. O dar comidinha, ele já está agora começando a comer sozinho. Só que para ele não era a coordenação motora do comer que era o importante. Era a mãe sentar e dar comida. Era a mãe parar tudo e trocar fralda. Era a hora de dormir, nós dois pegar o Murilo, levar para a cama e fazer dormir. Tem muita coisa que a gente faz naturalmente que parece que não
não vai dar em nada. E eu consegui enxergar isso, que isso é tudo para eles. Ele vai, quando ele tiver lá a idade adulta dele, ele vai lembrar que eu pegava no colo. Ele às vezes me pergunta se ele mamava no meu peito. Ele não vai lembrar, mas eu digo que sim, entendeu? E se tu perguntar para ele hoje, Murilo, como que tu veio? Daí ele diz, as manas vieram da barriga, eu vim do coração. É um discurso que ele já está trazendo, ele não sabe ainda o que é, mas ao natural ele já está falando sobre a adoção dele, que a gente não quer se deparar um dia, ter que sentar e dizer, meu filho, vamos te contar uma história. Como eu estou conversando contigo aqui, a gente conversa com outras pessoas que acabam perguntando e ele junto, eu acredito que ele é muito ligado. Então, ele sabe, ele já sabe. Essa adoção, ela teve uma história um pouco divina, né? Inclusive a tua mãe tem uma participação nisso, né, Vitor? Sim, como a Andrea falou, a gente tem sempre o Murilo, quando ele chegou, não foi adotado por nós, né? Toda a família adotou o Murilo. Tem uma concepção de primos, de tios, as irmãs. Então o Murilo chegou e ele é parte hoje da nossa família e a família cobra a atenção dele, ele cobra. Então toda essa situação ela começou de fato por uma questão divina. Tem uma historinha em torno disso, né? E aí tem uma série de situações que hoje são engraçadas, mas na época mexeu conosco bastante, que era, por exemplo, o primeiro dia que nós saímos com o Murilo, tá? Era finados, e nós saímos dar uma volta com o Murilo e nós fomos numa igreja. E aí eu tava com ele no colo, no início da igreja, na porta da igreja, e a Deia já tinha andado pela igreja, quando ela voltou chorando, vai no altar e olha a Bíblia, né? Aí nós fomos até o altar, lá tava a Bíblia aberta no Salmo 91, né? Depois a minha mãe foi limpar uma gaveta, organizar as coisas dela, e achou uma Bíblia com uma lembrancinha de batizado de um neto de alguma amiga dela, e ele marcava a Bíblia no Salmo 91 e o nome da lembrancinha do batizado era Murilo, né? Então uma série de situações foram acontecendo em torno do Salmo 91, é o Salmo do Murilo, é o Salmo virou o Salmo da nossa família, né? E aí, dá um oi aí um pouco. Para Murilo, nada é mais importante do que curtir os bons momentos ao lado dos papais. Tá, então assim, da onde o Murilo veio? Do coração. Você lembra da primeira vez que ele te chamou de mãe? Quando o Murilo acorda de manhã, ele grita, chamando, a primeira vez foi pra mim, né? Eu acho que no segundo dia ele já me chamava de mamãe, porque a gente, no que começou o contato com ele, nas visitas, quando a gente estava só com ele, nós dizia mamãe e papai. Então, no segundo dia que ele acordou de manhã, ele gritou muito forte, mamãe, e ele não falava ainda. Então, a partir dali já ficou mamãe. Foi emocionante, foi. E você lembra da primeira vez que ele te chamou de pai? Lembro. Na verdade, tinha uma torcida muito grande da casa abrigo em que ele estava, das nossas visitações. Então, tanto é que o Murilo, ele tinha no relatório da assistente social, constou que na primeira visita que ele fez conosco, que foi um final de semana que ele passou aqui em casa, no relatório constou que em uma semana ele tinha um vocabulário de em torno de 5 palavras, e o vocabulário dele passou a ser uma média de 50 palavras em um final de semana, né? E aí ele falava alguma coisa que todo mundo dizia que era papai, mas não
Também, viu, Natália? A gente vinha embora e nós levamos uma foto nossa e dizia para as monitoras: quando ele acordar, tu mostra a nossa foto. Então a coisa foi muito trabalhada nesse sentido de familiarizar, porque né, era distante. Mas ele começou a falar as palavras papai e mamãe. E assim, ó, foi muito rápido. É que o vocabulário eu acho que já fica meio pronto, né? Foi muito rápido, muito rápido. André e Vitor garantem: não há nenhuma diferença no amor por um filho biológico ou filho do coração. Vem cá, Murilo, vem cá. Diz o que tu vai ser quando crescer. Presidente do Brasil. Muito bem. Eleições aí na frente. Não quer nada, né? Presidente do Brasil. Agora essa questão da maternidade e paternidade, acredito eu que já está bem intrínseca em vocês, né? É uma coisa que eu particularmente acho que se fosse comigo já estaria. Como vocês reagem quando as pessoas comentam, ou, claro, que sem querer acontece, e a mãe dele é onde está, o pai dele é onde está, como vocês reagem a isso? Bom, como o Murilo veio de um processo de adoção via judicial, é isso que você diz? A gente não tem referência nenhuma dos pais do Murilo. Não, a única referência que a gente tem é da casa de passagem. Então, tem as monitoras, que tem uma que ele pergunta tranquilo, ela, eu acho que foi meio madrinha de casa, como eles falam, ela tem uma ligação legal com ele e essa é a referência do Murilo. Mas a parte dos pais naturais dele, a gente não sabe e ele nunca perguntou também, né? É difícil para você lidar com isso? Não, na verdade, eu particularmente não passei por essa pergunta, assim, Natália, de os pais dele. O que o pessoal tem o hábito de perguntar, como é que foi o processo, como é que vocês adotaram ele, como que aconteceu, né? A gente explica, é natural, né? O pessoal pergunta quanto tempo leva, a gente diz que demora, né? Até porque quando se fala em pais do Murilo, os pais do Murilo somos nós, né? A mãe é a Deia, o pai sou eu, não se tenha... Claro, ele tem pais biológicos, né? Mas, como a Deia falou, nós passamos por um processo judicial, não se tem contato. A criança, ao completar 18 anos, todos os dados do processo, eles existem, são arquivados. Se um dia ele tiver curiosidade, vontade, ele pode fazer isso, né? Então é uma situação que não tem por que esconder, mascarar, né? É muito tranquilo para nós. Eu espero que seja também para o Murilo, quando ele tiver concepção, noção, discernimento das coisas. Mas nós não temos essa. Eu não passei ainda por essa pergunta, né? Não tenho o que incomoda, às vezes são poucas as pessoas, mas o que já aconteceu que incomoda de certa forma é ouvir, que lindo gesto que vocês fizeram. A palavra caridade, tanto a minha quanto cabe, né? A minha ideia nos incomoda muito, né? Porque não foi feito caridade nenhuma, né? E até se existe uma caridade... É ele que tá fazendo. É muito mais dele conosco, não tem essa relação de caridade, né? Mas eu acho que esse termo de adoção e de caridade é uma coisa dos tempos, vamos dizer assim. Porque quando eu passei a notícia que o Murilo tinha chegado para um padrinho meu, a esposa dele, ao passar a notícia para ele, disse assim, a Andréia e o Vitor Hugo pegaram uma criança de criação. Então, antes eles falavam, é filho de criação, entendeu? Eles não levam como, eles estão com uma criança, enfim. E um fato que aconteceu comigo e com o Vitor no processo da adoção do Murilo, o Vitor foi fazer alguma documentação que foi levar para o promotor. E ele disse, vocês estão um pouco afoitos, vocês têm que ver que vocês não podem devolver a criança.
Quando ele disse isso, eu não estava presente. Quando o Vitor me contou, eu vou lá dizer para ele o que eu faço com a Tânia e com a Lana quando eu não gostar mais. Entende? Eu acho assim, ó, no momento que tu adota, é teu e assim, ó, é na alegria, na tristeza e na doença e para sempre. E independente de tu ter um filho adotado ou natural, é para ti e acabou, entendeu? Mas esse fato foi um fato que me marcou muito. Eu digo, o que eu faço com a Tânia e com a Lana, né? É para sempre, é para sempre. Uma outra questão, assim, que às vezes algumas vezes aconteceu, é perguntar, quando nós estávamos no processo ainda, algumas pessoas nos convencendo, mas a vida de vocês é tão boa, vocês são tão parceiros, pensa que a criança vai atrapalhar a viagem, e aí, e depois, aí chegava uma hora que alguém dizia, assim, aqueles mais radicais, né? E vocês vão adotar uma criança que vocês não conhecem, não sabem o que vai acontecer depois quando crescer, né? E aí, uma certa vez eu respondi para uma pessoa que talvez ela não tenha gostado, né? Eu disse, bom, o que me garante que a tua filha biológica não vai ser problema, né? Assim como o filho que eu vou adotar pode ser uma pessoa excepcional, como pode ter problema, né? Acaba sendo uma loteria e isso faz parte da vida, né? A gente não tem um chip, não vem com os elementos prontos. E uma outra questão que eu gosto bastante, que eu sempre digo para os meus amigos, eles fumaram um charuto no corredor do hospital, né? Eu fumei charuto na espera do corredor do fórum, né? Enquanto eles tiveram um médico que trouxe a criança, a gente teve um juiz que trouxe a criança. Então, é só saber trabalhar todo esse contexto que é diferente, né? Mas aonde se tem amor, não importa o sangue. Não importa o sangue, o sentimento está ali e o amor resolve todas as situações. A felicidade é plena e, porventura, problemas que se tenha, e eles existem, são naturais, né? Vamos enfrentar com amor também, acho que tudo se resolve. Vitor, muito obrigada então pela participação de vocês. André e o Murilo já tirou de circulação, né? Muito obrigada então por terem compartilhado conosco essa história. Nós que agradecemos, né? O Murilo já sequestrou a mãe, né? Mas eu encerro aqui agradecendo, Natália, meu nome, em nome do Murilo, em nome da Déia. Muito obrigado. Parabéns pela linda história de vocês. Agora a gente acabou de ver essa história aí. Eu queria saber como é que está a situação de Santa Maria com relação às crianças que estão em acolhimento. A gente pode falar hoje que Santa Maria conseguiu reverter uma situação de muitas crianças e adolescentes em acolhimento institucional. Nós temos abrigos aqui em Santa Maria que aceitam crianças, meninas, grupos de irmãos e adolescentes meninos do sexo masculino. E gradativamente, ao longo dos 5, 6 anos, diminuiu drasticamente o número de acolhimentos por tentativas de manter a criança na família ampliada e também pela colocação em adoção. Hoje, nas instituições, nós temos crianças de difícil colocação que foram tentadas a colocação em família substituta e, por diferentes motivos, não evoluiu positivamente. São crianças mais velhas, são grupos de irmãos, são crianças com alguma necessidade especial. Não chega a ser deficiência, mas assim, situação às vezes de hiperatividade, transtorno de déficit de atenção, que exigem mais dos candidatos à adoção. E alguns dos nossos habilitados, eles, ao se depararem com essa situação, um pouco que a Yara falou antes, não é só a criança, é a história que essa criança traz com ela e como ela vem vivendo sem estar em uma família. Eles refletem e avaliam que não dariam conta daquela situação. Mas nós temos um resultado muito positivo, que são pessoas que mudam o perfil e adotam crianças fora daquele perfil originalmente pretendido. E isso é muito positivo. Então, apesar dos habilitados falarem um perfil, a gente faz contato quando o perfil da criança é aproximado, seja pela idade, seja pela cor da pele, seja pela situação de saúde. E nós temos tido resultados muito positivos, porque as pessoas vão lá, conhecem a criança, conhecem a história e se apaixonam. Na verdade, estão lá esperando a menina branquinha, de olho azul, e quando chega uma outra criança, acabam se apaixonando. Os casais dizem assim, porque eu acompanho depois que a criança está na família.
o judiciário mantém um acompanhamento até para ver como é que está a evolução, a convivência, se está tudo bem. E a gente sempre pergunta no momento, né? Mas e aí, como é que foi? Vocês estavam na fila 4, 5 anos para esse perfil que a gente referiu antes, é essa média. E eles dizem, eu fui lá no abrigo, conheci e me apaixonei. Não quis saber mais nada, eu não quis saber o que é, mais nada. Eu já quis levar no mesmo dia. Aí a gente tem todo um trabalho, assim, voltado, de acordo com a idade da criança, para a saída da instituição, né? Então, são resultados bem positivos e em 1 mês, 2 meses, quando a gente reencontra essas pessoas, elas dizem, eu não sei como era a minha vida sem a fulana ou o fulano. Não imaginavam o quanto era diferente, o quanto eles iam ficar contentes, aqueles medos e receios iniciais. Bom, será que eu vou conseguir cuidar? Uma criança mais velha, ela já vem com uma história, ela já vem com mais dificuldades, ela passou por mais problemas, por mais sofrimento. E, infelizmente, as nossas crianças, assim, elas sofrem maus tratos, elas sofrem rejeição. Ela sofre abandono, negligência, são essas as crianças, essas crianças com essa história que vão para adoção. Mas assim, a gente tem esse resultado bem positivo e aqui em Santa Maria poderia dizer assim, que nós temos reduzido bem o número de crianças de longo tempo na instituição. E esse fato da adoção tardia é o seu exemplo, né? Isso, justamente. A primeira ficha que eu preenchi foi assim, era uma menina até 2 anos. Por não saber, era uma coisa normal, todo mundo fazia isso, acho que a gente imagina, né? Imagina assim, eu vou adotar uma criança pequena, porque daí eu vou criar como eu quero, todo mundo pensa assim. Não, eu, ao contrário, depois de um certo tempo eu fui lá e troquei o perfil, e graças a essa troca do perfil eu ganhei a minha primeira filha e sou muito feliz com ela. Uma das coisas assim, excelentes que acontecem na vida da gente, que para sempre, que a gente, sabe, fica assim, bem como tu falaste, a gente não sei como seria a minha vida sem ela, sem esses meus filhos hoje. E foi pela troca de perfil. A primeira. O segundo, o perfil que eu havia colocado era uma menina até 5 anos, que seria a irmãzinha dela, um pouco menor que ela, por ter ela sido a primeira a chegar. Pois então, eu recebi um menininho com 8 meses. Uma coisa assim, bem... O perfil, a gente na verdade, eles te escolheram. Eles que me escolheram, verdade. Pensando bem pontualmente nessa palavra perfil, a gente não consegue escolher o perfil dos nossos filhos biológicos, né? Então, nossos filhos biológicos também vêm com essa história que é própria e singular, né? Eles não vêm repetindo a nossa história. Eles vêm com uma história que é deles e que deve ser deles, né? É a mesma história do filho adotivo, né? Então, eles carregam uma história única, singular. E a grande pergunta que chega para a psicologia é contar ou não contar, que termos usar, são os temas mais recorrentes assim na clínica. A gente conta, a gente não conta. Aí um caso assim só para ilustrar de uma mãe que a saída que ela achou mais certa, ou que ela considerou que era ideal, dizer que era o filho do coração. E essa menina tinha 3 anos e aí disse, então seu coração explodiu, mamãe, para você me ter. Então, essas coisas assim que é da singularidade. Para qualquer outra criança, essa história podia contemplar seus desejos, para essa não. Isso até essa autora que eu comento, ela traz num livro, que foi uma história da clínica, né? Então, a maioria das perguntas nesse sentido. Contar, com certeza, mas contar uma história realmente, né, com início, meio e fim, quando os pais estão preparados. Entre contar não estando preparado e não contar, não se tem muita opção. Então, eu me preparar, buscar especialistas, ou me preparar no sentido de contar essa história verdadeira, fazendo, então, esse preenchimento dessa possível ruptura, dessa história anterior para essa história atual, e com segurança, sem medos, porque a criança pode entender que aquela história que o pai está contando ali rapidamente, nunca mais quero falar nisso, causa qualquer tipo de sofrimento e dor para os pais e nunca mais falar disso. E isso sim pode gerar sintomas, que a gente fala na clínica. E a gente continua falando sobre adoção, um ato de amor. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já. Qualidade
Qualidade, beleza e durabilidade, sempre agradando seus clientes com o melhor preço, fizeram a Troncolar Móveis entrar na vida de gerações de famílias. Uma loja com grande variedade de estilos e opções que agradam e enobrece a decoração do seu lar. Troncolar Móveis, 21 anos de renome em Santa Maria. Único endereço anexo ao Nacional da Medianeira. O seu momento especial necessita ser perfeito em todos os mínimos detalhes. Na sua festa de 15, no evento corporativo, no seu casamento ou na sua formatura. Não importa, tem que ser incrível e de maneira única. A Bela Festa celebra com você suas conquistas, o amor e a vida. Ligue 3028 9400 ou acesse a fanpage Bela Festa Decorações. Diferentes mulheres, diferentes estilos, diferentes marcas, um só lugar. Anamark Moda Urbana. Agora, Yara, você pode nos falar um pouquinho também sobre adoção tardia, que tem um projeto lá em Farroupilha, que acabou... É Farroupilha, né? Que acabou tirando 39 crianças, já foram adotadas e restou uma na cidade. Isso. O conhecimento que a gente teve, então, é que esse projeto, né, não pioneiro, mas acho que as práticas levaram, né, esse número em excelência, assim, de quase 100% das crianças que estavam, né, em acolhimento para adoção. Então, se a lei já prevê, né, que máximos 2 anos, mas na prática a gente nem sempre consegue dar conta desse tempo, né? Porque as famílias que muitas vezes esse processo de destituição do poder familiar, ele não é tão simples. São, às vezes, casos de família, né, envolvida com problema de drogadicção ou até de violência ou de problema com a lei. Então, não é tão fácil e o estatuto, né, e a lei, ele prevê, a colega pode saber melhor que isso, que sejam feitos todos os investimentos para que a criança fique na família de origem. Então, esse tempo acaba, muitas vezes, acontecendo que as crianças chegam tardiamente também para adoção. Porque se investe, então, se é um problema de drogadicção, se investe, então, nessa família, né, a rede investimento de trabalho na saúde mental, e, por vezes, esse trabalho é longo, né, e a criança vai para um abrigo e fica esperando a família poder recebê-la de volta, e, às vezes, isso acaba nem acontecendo, né, Márcia? E o tempo vai passando, e as crianças, às vezes, a idade também vai passando, e acontece que a maioria das crianças para adoção não estão nessa idade, tem a idade que as pessoas desejam, né? E Farroupilha, eu acho que, então, colocou algumas práticas diferenciadas, né? E conseguiu, então, dar conta dessa demanda, né? Porque se a gente entender, né, Márcia, os números, há uma demanda muito maior pela procura de crianças do que crianças em situação de vulnerabilidade. Né? Então, é uma equação que, em princípio, no senso comum seria fácil, né? Nossa, então tem tanta gente querendo adotar e tem tanto menos crianças em situação de vulnerabilidade para ser adotados. Por que essa dificuldade, né? Eu acho que tem algo histórico que eu vou abordar, é a impossibilidade de entrega direta. Nenhuma mãe pode entregar direto seu filho para ti ou para ti. Eu quero dar para ela, se não for para ela eu não dou. Não pode. Ela, quando ela não quer, não pode, avalia que não dá para ficar com aquele filho, ela, no momento do parto, ela comunica, e a gente vem tentando, junto ao Conselho Tutelar, que ela busque até durante a gravidez. Temos situações de gestantes que durante a gravidez, pelas condições da gravidez, do parceiro, pela sua própria situação pessoal, não
já está decidida que não ficará com aquele filho. No momento do parto, ela confirma essa decisão, a criança permanece no hospital, ela tem alta. No dia seguinte, ela já é ouvida em audiência, manifesta perante o juiz, promotor e defensor essa decisão, reafirma essa decisão e a criança é colocada em adoção. Porque aí ela já é destituída do poder familiar no momento da audiência. Então, nós temos famílias aqui que receberam crianças com 1, 2 dias de vida. Por conta desse ato de amor, e eu também considero que é um ato de amor a mãe que consegue, né, avaliar assim, eu não posso ficar com esse filho, eu não tenho condições, a minha família também não tem condições, é mais um que vai passar por dificuldades, né? E às vezes assim, a gravidez, ela é um acontecimento biológico na vida daquela mulher. Não deseja, ela não queria, ela nem sabia, nem pensava e engravida. Foi um ato biológico que gerou a gravidez. Então, nós já temos essa situação. O Conselho Tutelar, assim, é a porta de entrada para isso, então ela pode manifestar. Claro que tem toda uma pressão social para que ela não faça isso. Da própria família, muitas vezes, e até, infelizmente, assim, de alguns profissionais da área da saúde que a condenam por por esse ato, por essa atitude. Ah, mas vai abandonar o filho, né? Quando é uma decisão refletida, a gente entende que não é abandono, é um ato de amor, reconhecer as suas limitações como mãe. Saber que não vai poder dar aquele Nem todas as mulheres que têm filhos são mães. A maternidade, ela é culturalmente, historicamente construída. Não é porque a gente tem um aparato biológico para ser mãe que será. Muitas mulheres não têm filhos e não são mãe, não conseguem adotar, não conseguem cuidar desse filho e auxiliá-lo no seu desenvolvimento. A chegada de um filho, tanto adotivo quanto biológico, é um desejo do casal, da relação conjugal que exige, lá pelas tantas, essa criança, né, esse filho. As pessoas dizem assim, eu quero completar minha família, eu quero ter uma família. Né? Eu comprei tudo, a gente construiu uma casa grande para ter uma família. E aí, quando vão engravidar, isso não acontece, né? Então, eles precisam passar por um período de luto, dessa impossibilidade de gerar um filho biológico e passar a assimilar a ideia de que maneira que eu posso ser pai e mãe. E aí alguns paradigmas vão caindo por terra. Bom, a questão biológica mesmo, né? Não é do meu sangue. Enfrentar muitas vezes a família, alguns têm apoio, alguns têm restrições. Eles próprios aceitarem isto, porque mesmo que a criança seja futuramente seja muito parecida com os pais biológicos, ela é uma criança adotiva. Aquela mulher, ela não vai ter fotos de gestação. Mas isso é importante, né, Márcia? Porque essa história diferenciada é que deve ser contada como essa história singular. Então, o entendimento da criança de que ela tem uma história, por mais que seja diferente. A gestação foi diferente, às vezes até mais demorada que 9 meses. Eu não posso contar como foi a minha gravidez, mas eu posso contar desses meus desejos, de como eu me organizei a minha vida inteira para ser mãe, mesmo que de um filho adotivo. Essa é a história que deve ser contada. Então, existe uma história. Cada um tem a sua história. Mesmo que diferente daquelas de que eu vou contar para o meu filho que eu engravidei, que eu fiquei 9 meses, que eu enjoei. Então, a história desse filho adotivo, ela vai ser assim. Eu me preparei, eu estudei, eu construí essa casa para ter você. Escolhi você para vir, para fazer parte dessa história que eu construí. Então, isso é uma história. Ele tem uma história, apenas diferente, singular, e que é dele. Esse entendimento e isso de ele se sentir pertencente, ter história, pertencer àquela família, mesmo de forma diferenciada, é que possivelmente vai dando uma saúde psíquica, uma melhor saúde psíquica. Então, ser adotado não é uma questão, simplesmente a adoção não é uma questão de que uma criança vai ser vulnerável ou vai ter sintomas, problemas futuros pelo fato da adoção. A forma como se conduz, como se conta a história, como se relaciona com essa criança é que pode causar algum sintoma, alguma dificuldade. Essa autora que eu comentei, então, que ela escreve, ela estuda há muitos anos, doutorado e mestrado dela, a Sônia Abrão, a Salete, desculpa, ela vai dizer que ela recebia na clínica a maioria das crianças com problema de aprendizagem, com a maioria dessas crianças que a escola encaminhava,
no consultório dela chegaram crianças adotivas. E ela pensou em estudar, então ela já fez a dissertação de mestrado nesse sentido e a de doutorado, e foi entendendo que a criança, até para a condição de aprendizado dela, saber a sua história era fundamental. Então, e essa história ela pode ser contada amorosamente. Eu falei muito assim das situações que levam as crianças a serem colocadas em famílias substitutas, são situações de violação de direitos. Mas a criança não precisa ficar marcada pela violação. Então, assim, uma criança que, como nós já tivemos aqui em Santa Maria, que nasceu no banheiro, um banheiro de uma instituição aqui há 2 ou 3 anos atrás. E ela foi para adoção. Bom, como a família vai lidar com essa história? Dá para contar a história de adoção de uma forma amorosa. Não precisa dizer, olha, tua mãe te ganhou no banheiro de um lugar tal. Mas pode construir amorosamente e à medida que ela for se desenvolvendo, que ela for crescendo, trazer mais elementos concretos até, de realidade. Mas a criança precisa saber que ela foi muito aguardada naquela família. E é interessante as crianças pequenas, assim, que passaram por instituição, por abrigo, 4, 5 anos, que elas lembram, mas não lembram tudo, né? E depois são colocadas em adoção. Eu já soube de uma situação que a criança um dia olhou para a mãe adotiva e perguntou onde é que ela andava que deixou ela lá naquele abrigo. Né? Isso é bem importante, né? Que a criança, ela vai fazendo perguntas. É assim que ela vai se inserindo no mundo, na cultura, através das perguntas. Então, a mãe que está no processo, que adotou, não precisa se antever a isso. Como qualquer outra criança, ela vai querer entender o mundo. Ela vai fazer perguntas e aí, nessas perguntas, vem as respostas. Eu não preciso ficar elaborando como dizer, a hora que dizer, vou marcar uma hora. A criança vai tentando se localizar, se situar no mundo. Aliás, todos nós, é a nossa grande pergunta, né? De onde viemos, para onde vamos? A criança é do mesmo jeito. Ela vai dando o tempo. E aí a mãe pode, então, entrando no tempo da criança. Não precisa, como vou contar, como vai ser. E contando, como a colega falou, aos poucos, de uma forma amorosa, mas a história verdadeira da criança. Eu atendi uma criança no consultório, também tinha passado por um processo de adoção, e a mãe era em estado de muita vulnerabilidade, e essa criança muito pequena pegou um batom vermelho e se pintou. E foi como a mãe chegou no meu consultório. Porque ela vai repetir a história da mãe, a mãe até tinha trabalhava em Santa Maria, meios socialmente não muito aceitos pela mãe, principalmente na fala dela. Então, eu não quero que a minha filha... E essa criança tinha 3 anos. Qualquer criança com 3 anos pega um batom e coloca. Então, eu estou dando a história que eu quero para ela. Isso não é a história que ela está trazendo, né? Porque qualquer criança, mesmo que tivesse sido filho biológico daquela pessoa, ela iria achar o máximo um batom, se pintar com 3 anos de idade. Suzete, como que você contou para os seus filhos? A primeira, a Marinês, ela já chegou sabendo da história dela. Com 5 anos, ela passou por 3 anos num lar, no abrigo. Os 2 primeiros anos de vida foi na família dela e os 3 seguintes foi em abrigo. Então, ela já estava, assim, bem consciente de que ela dizia assim... Eu lembro sempre, porque ela não falava direito, todas as pessoas que chegavam, ela dizia... Ai, minha nota, eu quero ser tua filha. Ela dizia para as pessoas, minha nota, ela não dizia adota, minha nota. Então, ela já tinha na mentalidade dela a noção do que era adotar, não é? Desde essa idade, desde que estava no abrigo. E depois disso, então, eu só fui acrescentando coisas da família, perguntas, mas é bem como tu falaste. As perguntas vêm, é só a gente aguardar e ir respondendo as perguntas de acordo com a idade dela, o entendimento dela. Então, eu sempre respondo as perguntas deles de acordo com o entendimento que eles têm. Se ela perceber que essas perguntas te causam dor ou te causam sofrimento, elas não voltam. Não voltam. E aí ela não preenche essa história, ela não completa essa história. Então, quando ela entende que isso não causa nenhuma dor nessa mãe que a adotou, que todas as mães têm que adotar, essa mãe que adotou não causa dor e isso não causa nenhum sofrimento, as perguntas voltarão. Né? E no momento que ela perceber que aquele ser que hoje é a relação de amor dela, que está dando o amparo fundamental que todo ser humano precisa, está sofrendo, a criança jamais vai voltar a perguntar. E mesmo o pequeno às vezes ele... Porque com 4 anos, né?
Ele vem assim, se coloca embaixo da uma camiseta, de uma roupa, e diz: mãe, eu vou voltar para tua barriga. Então eu já vou colocando para ele que ele nasceu. Não digo que ele nasceu da minha barriga ainda, porque ainda é cedo para ele entender isso. Mas eu digo, ele nasceu e ele ficou no hospital. Do hospital ele foi para um abrigo onde tinha muitas crianças, mostra as fotos dele com as crianças. Depois um dia tu veio para nossa casa aqui. Tu veio morar aqui então na nossa casa, na tua casinha, tu veio morar para cá, daí a gente foi te buscar em outra cidade que tu morava. Então, devagarinho, ele já entende que ele morou em outro lugar e ele morou em uma casa onde tinha várias crianças. Ele já morou num abrigo com crianças. Então, é lento isso, né? Mas é conforme a curiosidade a gente vai respondendo. Meninas, eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Infelizmente, o nosso tempo é curto, né? Eu volto a dizer que o nosso tema é sempre extenso. Muito obrigada pela participação de cada uma de vocês. Obrigada. E para você que pensa em adotar, o primeiro passo é ir até a vara do Juizado da Infância e Juventude de Santa Maria. Mais informações no nosso site, programolhar.com.br.